Muito bem, já vamos recebendo aqui o boa tarde todo especial do Dr. Paulo. Dr. Paulo, boa tarde, tudo bem, doutor? Boa tarde, Oliveira, boa tarde a todos os ouvintes, né? Um grande prazer de estar aqui e fazer esse programa. Vamos receber também boa tarde do Dr. Leandro. Seja bem-vindo, Dr. Leandro. Tudo bom, Oliveira? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Muito bem, vamos já trazendo aqui as perguntas. Você que mandou a sua pergunta, gente, olha, vamos estar trazendo agora aqui a sua dúvida. Por exemplo, essa daqui, doutor Paulo: fui ver o meu extrato de contribuições e lá consta que em alguns meses, quando eu trabalhei como autônomo, os valores estão abaixo do mínimo. O que isso significa, doutor Paulo? Muito bem. Bom, Oliveira, contribuição abaixo do mínimo. O mínimo o que é? O salário mínimo, né? Então, para você poder computar suas contribuições previdenciárias para todos os efeitos, né? Para aposentadoria, auxílio-doença, qualquer que seja o benefício, você tem que ter um tempo mínimo de contribuição, né? Então, auxílio-doença são 12 meses, né? Salário maternidade do trabalhador autônomo são 10 meses de contribuição. Então, existe uma carência, um tempo mínimo de contribuição. Se você recolhe abaixo do salário mínimo, abaixo do mínimo, aquela contribuição ela não vai ser computada. Ou seja, o trabalhador ele tem algumas opções que ele pode fazer, porque a primeira coisa é complementar. Então, você que é trabalhador autônomo, trabalha por conta própria, né? E, eventualmente, se você recolhe para a Previdência, tem que tomar cuidado, porque pode acontecer isso que aconteceu com o ouvinte aí, né? Ele recolheu, ele fez o recolhimento, mas está abaixo do valor do mínimo, então ele tem que complementar. Complementar de que forma? Existem algumas opções, né? Até para situações que ocorreram até 13 de novembro de 2019, quando aconteceu a reforma da Previdência, a lei previa o seguinte, para até 13 de novembro de 2019. Então, trabalhou período anterior a 13 de novembro de 2019, você pode complementar a diferença. Então, você tem que pagar o quê? O salário mínimo, né? Aí tem que ver qual alíquota que a pessoa está recolhendo. Se ela recolher sobre 11%, sobre 20%, então, se 20% do salário mínimo, né, que seja R$ 1.100, R$ 220. Se recolheu R$ 100, está faltando quanto? Está faltando 120. Então, você tem que complementar a diferença. A complementar a diferença não é nenhum bicho de sete cabeças. É entrar no site do INSS e emitir a guia, ou no telefone 135 e da mesma forma agendar um atendimento para essa finalidade, para complementar a diferença daquela competência, né, ou daquelas competências que não foram recolhidas. Então, isso pode acontecer tanto agora quanto da futura aposentadoria. Então, a pessoa não é obrigada a pagar hoje, pode pagar só quando for aposentar. E daí, naquele momento que for pedir aposentadoria, requer a complementação da diferença daqueles períodos tais e tais, né? O INSS vai emitir uma guia, a pessoa paga, e a partir daí ele vai computar aquelas contribuições. Isso para os recolhimentos até 13 de novembro de 2019. Por que eu falo isso? Porque depois de 13 de novembro de 2019, a lei mudou. E aí o trabalhador pode fazer o seguinte: ele pode agrupar contribuições. Então, às vezes, tem mais de uma contribuição que ele não recolheu, ele recolheu a menos, né? Sei lá, 3 contribuições. Se ele agrupar aquelas 3, ela daria uma contribuição. Então, ele tem essa possibilidade. Ou, às vezes, ele recolheu a mais em determinado mês, recolheu lá, era sobre o salário mínimo, ele recolheu R$ 1.500. Aqueles R$ 400 excedentes, ele pode utilizar para uma contribuição que ele tenha faltado lá. Então, ele tem essas possibilidades depois de novembro de 2019. Sempre lembrando, isso a gente está falando do trabalhador autônomo, tá? Por que eu falo isso? Porque até novembro de 2019, até 13 de novembro de 2019, se a gente falar de trabalhador empregado, né, da empregada doméstica, do trabalhador avulso, as contribuições que tenham sido recolhidas abaixo do mínimo, elas são consideradas normalmente, tá? São consideradas como salário mínimo. Então, quem é empregado, quem é trabalhador avulso e tenha recolhido para a Previdência antes de 13 de novembro de 2019, ainda que esteja no valor abaixo do mínimo, aquelas contribuições valem, só que valem como salário mínimo. Agora, se você é trabalhador autônomo, contribuinte individual, não. Aí você tem que complementar.
complementar tanto antes como depois, né? Só que depois você tem a possibilidade de fazer o tal do agrupamento ou juntar o excedente, né? Você paga só o excedente, você utiliza para abater daquela. Então existe essa possibilidade. Se você não recolher, se você não fizer isso, não vai ser considerado no tempo de contribuição, você não vai contar aquelas contribuições abaixo do mínimo. Uhum. Doutor Leandro, é verdade que o PIS, para quem trabalhou no ano base de 2020, não será pago nesse ano de 2021? É verdade sim, Oliveira. Ai. Por conta da pandemia, que o governo teve que gastar com auxílio emergencial, né? Olha aí, gente. Foi prorrogado para o ano que vem. Vai ser pago, mas de forma postergada, né? Então, o calendário que seria iniciado em junho de 2021, né? O início do pagamento referente ao ano base do ano 2020, vai iniciar agora em janeiro de 2022. Então, quem trabalhou no ano base de 2020 e também trabalhou no ano base de 2021, quando chegar a sua vez, ele vai acabar recebendo referente aos 2 anos, né? Então, digamos que um valor dobrado, né? Que as pessoas estão comentando. Mas, na verdade, vai ser o valor referente a cada ano base, né? A gente sabe que o PIS, né, Oliveira, não é mais aquele valor de um salário mínimo de forma independente da quantidade de meses que você trabalhou. Não é assim mais. Antigamente, né, você trabalhava um mês no ano base, no ano seguinte você pegava o salário mínimo. Já pegava. Agora não, se você trabalhar um mês no ano base, quando você for sacar o seu PIS, vai estar referente àquele mês apenas. Ou seja, vai ser proporcional. Você só vai ganhar o salário mínimo se você trabalhou os 12 meses. Se você trabalhou um mês, você vai ganhar 1/12 do salário mínimo integral, né? Daria em torno de R$ 92. Então, o valor do seu PIS vai depender de tanto tempo que você trabalhou. É claro que tem outros critérios também, né, Oliveira? Durante o ano, você não pode ter uma média maior do que 2 salários mínimos. Você tem que estar trabalhando para pessoa jurídica, né? E estar inserido no sistema do PIS há pelo menos 5 anos também. Mas quem está com essa dúvida, né? Porque às vezes acha que é pesquisa na internet, acha que é fake news, né? Mas de fato é verdade. Quem trabalhou no ano base de 2020, ou seja, no ano passado, vai receber o seu PIS só em 2022. É claro que quem trabalhou no ano de 2019, muitas vezes recebeu o PIS já esse ano, mas foi por causa do ano base de 2019. O ano base de 2020 vai ser pago a partir de janeiro de 2022. Olha aí, gente. Está chegando mais uma dúvida aqui, doutor Paulo. Meu filho recebe benefício assistencial ao portador de deficiência. Se ele se casar, doutor Paulo, ele perde o benefício? Olha, o benefício assistencial é aquela ajuda que o governo dá, né, para as pessoas de baixa renda, né? De baixa renda. Como é que é a baixa renda? É analisado com base no cadastro único, né? Aquele cadastro que a pessoa faz no CRAS, e lá coloca o nome dos membros da família e a renda dos membros da família, né? É com base naquele cadastro que é concedido ou não o benefício assistencial. Então, quando o cadastro lá ele tem alterações, isso tudo influencia. É evidente que tem que levar em conta o que? A renda familiar, primeira coisa, a renda do grupo familiar. Mas uma coisa também que é importante a gente lembrar aqui, até para o casamento, né? O casamento também não é simplesmente a pessoa querer casar. Não é todo mundo que tem essa condição de manifestar sua própria vontade, tá? Então, para casar, você tem que estar com a plenitude do seu direito para poder dizer concorda ou não com o casamento, né? Então, o casamento, Oliveira, não é qualquer um que casa, né? Você tem que ter a sã consciência para dizer ou não. Então, ou sim ou não, né? Especialmente, e no caso de quem tem deficiência, e se é deficiência mental, ela, até para manifestar a vontade lá, dificilmente a pessoa que tem essa condição vai conseguir manifestar a vontade. A deficiência física, não. Deficiência física, qualquer um pode manifestar a sua vontade, né? O casamento, então... para todos os efeitos, tem que ver se consegue casar, né? Mas a partir daí, com quem você casa, se ela tiver renda, tiver condições financeiras, isso tudo vai ter que ser informado quando você vai fazer o quê? Quando você vai fazer o recadastramento, a validação do cadastro único,
você tem que atualizar suas informações, né? Então, se houver alteração e se a pessoa com quem o filho casou tiver renda, ele passa a constituir um novo grupo familiar, né? Ele já não faz mais parte do grupo anterior, porque ele casou, constituiu nova família, então é outro grupo familiar. E lá ele vai informar, a partir do que tiver que fazer o recadastramento, vai informar quem faz parte e, nesse caso, se a pessoa com quem ele casou, né, tiver alguma renda, pode até prejudicá-lo no seu benefício. Mas é sempre bom lembrar o seguinte: depende do tipo de renda. Às vezes a pessoa, por exemplo, casou com outra pessoa que também recebe um benefício assistencial. Aquele benefício assistencial da esposa, ele não é considerado no cálculo da renda para efeito do benefício assistencial. Então ele é excluído, né, como se não tivesse renda, né? Então a renda oriunda de benefício assistencial não é computado na hora de fazer o cálculo da renda per capita. E mesmo assim, se a pessoa também receber salário mínimo e ela tiver mais de 65 anos, também não entra no cálculo da renda. Então existem algumas exceções que você, na hora que for fazer o cálculo da renda, para efeito de ver se mantém ou não o benefício assistencial, aquela renda pode não ser incluída. Isso tem que ser avaliado, né? Mas, então a gente tem que lembrar o seguinte: o casamento por si só não tem problema nenhum. Agora vai ter que analisar a questão da renda familiar. E também o casamento, a gente fala casamento, mas se você vai morar junto e aquilo ali vira uma união estável, ele é equiparado a casamento, né? Então tem muita gente que em vez de casar, está morando junto, né? Aquilo ali é casamento, né? Então, muitas vezes o CRAS, o INSS toma conhecimento daquilo e ele considera casamento, né? Morou junto. E às vezes a pessoa, Oliveira, isso já vi acontecer em muitos casos. A pessoa às vezes nem muda o cadastro único, ela está morando junto com outra pessoa, mas não vai lá, não atualiza. Mas ela vai lá depois pedir um carteirinha de passe, né? Para o idoso tem gratuidade. No momento que ele vai fazer a carteirinha do idoso para efeito de gratuidade, aquela informação que ele colocou lá, o INSS vai ter acesso àquela informação. Então pode às vezes até divergir do que ele colocou no cadastro único lá do CRAS, mas aquela informação que ele colocou lá para efeito da carteirinha de passe, o INSS cruza informações, e ali ele fica sabendo que a pessoa está morando junto com outra pessoa. Então, tem que ficar muito atento quanto a isso, né? Não é só o cadastro único que o INSS analisa outras informações que a pessoa tenha colocado no seu cadastro em órgão público, né? Então, não é só casamento, é união estável e outros cadastros também são analisados. Doutor Leandro, o adicional de insalubridade entra no cálculo do adicional de férias? Ou seja, no valor das férias entra o valor do adicional de insalubridade? Então, Oliveira, as férias ela é calculada com base no salário do empregado, né? Mais acrescida de 1/3 constitucional, né? O adicional de insalubridade, quando ele é pago de forma habitual, ele integra sim esse salário. Por mais que a pessoa, quando está de férias, não está trabalhando, né? Ela vai continuar recebendo, o cálculo das suas férias vai levar em conta sim o adicional de insalubridade que ela estava recebendo. Isso não vai ser tirado da base de cálculo das suas férias. O adicional de insalubridade ele tem esse caráter transitório também, de que caso você troque de função, onde não tenha mais a justificativa para receber o adicional de insalubridade, ele pode sim ser cessado. Mas não nesse caso das férias, que as férias é apenas uma interrupção do contrato de trabalho. A pessoa deixa de trabalhar, mas tem direito a receber por aquele tempo que ela vai ficar de férias, né? Resumindo, vai manter sim um adicional para fins de cálculo, de base de cálculo das férias. Doutor Paulo, está chegando aqui mais uma dúvida. Se o patrão não assinou a carteira de trabalho, o empregado é obrigado a recolher as contribuições em atraso para o INSS? Olha, Oliveira, isso já é uma coisa mais ou menos tranquila hoje em dia, não tem muita discussão. O empregado, o segurado que mesmo não sendo registrado em carteira, se ele demonstrar o vínculo empregatício, o INSS é obrigado a reconhecer para todos os efeitos. Então, independentemente de estar registrado ou não, a pessoa tem direito a computar aquele tempo. O que precisa de alguma forma, tem que ter algum documento, algum início de prova documental
da existência desse vínculo, né? Não registrou, não significa que a pessoa vai perder. Não precisa recolher contribuições em atraso o empregado. O empregado tem que provar o vínculo empregatício. Evidentemente que às vezes a pessoa prova o vínculo empregatício, mas aquilo por si só não é suficiente. Por exemplo, a pessoa recebia 3, 4 mil reais por mês e não era empregado, não tinha registro em carteira. Mas se ela comprovar a existência desse vínculo empregatício, o INSS vai contar esse tempo. Porém, ele vai contar esse tempo pelo salário mínimo. Então, a pessoa, muitas vezes, ela tem que provar a existência do vínculo e, se for interessante para ela, ela tem que demonstrar também o valor da remuneração. Caso contrário, vai provar o vínculo, mas a remuneração vai ser de um salário mínimo. A contribuição que o INSS vai considerar é como se fosse um salário mínimo, né? É sempre importante lembrar o seguinte: o empregado não precisa recolher, ele tem que recolher todo mês, mas contribuições em atraso o INSS vai cobrar de alguém. Ele não vai cobrar do empregado, vai cobrar do patrão, vai cobrar a parte do empregado que não foi recolhida e a parte patronal, né? Mas durante o trabalho, o dia a dia, né, a pessoa está trabalhando, todo mês é descontado do salário da pessoa, né? E desconta de acordo com o valor da sua remuneração, né? A contribuição, ela começa em 7,5% e vai até 14%. E daí a parte restante, os outros 20%, né, o patrão que recolhe. Então é assim que o INSS cobra, né, de forma progressiva. Mas contribuição em atraso, o INSS vai cobrar do patrão, que uma vez que presume-se que o patrão tenha descontado, só não recolheu, então ele vai cobrar do patrão. Doutor Leandro, a cláusula contratual de não concorrência é considerada válida pela Justiça do Trabalho? Sim, sim. Isso acontece em várias profissões, né, Oliveira? Muitas vezes até de apresentadores, né? Você faz um contrato de trabalho e aí ele fala, ó, quando acabar o contrato, se eu não prorrogar esse contrato, você também não vai poder trabalhar na concorrência por um prazo específico, normalmente de 12 meses, né? Então isso é comum, ou até outra profissão, a pessoa tem um conhecimento específico que pode prejudicar, caso a concorrência tenha ciência desse conhecimento desse funcionário, né? E aí a empresa faz o contrato, olha, quando vencer o contrato, você vai ficar um prazo de 1 ano sem poder ser contratado por outra empresa, né? Para não prejudicar, não trazer prejuízo, né? Em virtude dessa concorrência, né? Verdade. Isso é válido sim, Oliveira. Isso não é abusivo em relação ao empregado. Se o empregado... É claro que quando há essa cláusula de concorrência, né, Oliveira, há uma compensação, né? A pessoa vai receber um valor a mais por conta de estar submetida a essa cláusula de concorrência, né? Ela pode ficar 1 ano parada sem exercer a sua profissão porque foi submetida a essa cláusula de concorrência, de não concorrência, né? Então, em virtude disso, muitas vezes a pessoa recebe um bônus por isso, né? Por esse ônus que ela tem, né? Mas, resumindo, é válida sim, Oliveira. É claro que você não pode colocar uma cláusula de não concorrência por um prazo de 10 anos, né? Pois é. Ó, você vai ficar 10 anos aqui sem poder trabalhar na concorrência. Isso aí realmente não poderia, né? Normalmente 12 meses a justiça tem aceito, né? Não tem problema nenhum. Doutor Paulo, vou receber auxílio doença no próximo mês no Banco Itaú, mas tenho uma dívida antiga de empréstimo e o cartão de crédito nesse banco. Queria saber, doutor Paulo, se eles podem descontar o valor do meu benefício para quitar essas dívidas. E agora, doutor Paulo? Pois é. Em alguns casos, é possível o desconto do valor que você recebe, Oliveira. Quais são esses casos? O primeiro caso é desconto de imposto de renda, por exemplo. Desconto de imposto de renda. De tributo, né? Isso aí já é retido na fonte. Então, nesse caso, não tem nem que ter autorização do segurado, autorização do empregado para descontar do salário. Pode. Agora, empréstimo consignado também. Empréstimo consignado, eu estou falando, né? Não estou falando de outro empréstimo. Empréstimo consignado também pode já, a pessoa que faz o empréstimo já autoriza a retenção na parte do credor, né? Já autoriza a retenção
no seu salário. Então, a hora que ele recebe, já vem só a parte dele, a parte do banco já fica retido, né? Uhum. E algumas autorizações de desconto, mas tem que ser autorizado, né? Então, fora isso, Oliveira, se ele não autorizou, não pode o banco se apropriar de salário, né? Salário, ou seja, aposentadoria, não pode. O banco, ele, sem autorização prévia, ele entrar na sua conta, né? Que ele administra sua conta, mas ele não pode pegar aquele dinheiro e dizer, olha, estou pegando isso aqui para pagar aquela dívida. Isso não pode. O salário, né, o salário ou a aposentadoria é impenhorável, então ele não pode ser utilizado para pagar dívidas, a não ser com autorização expressa do dono da conta, né? Se ele não autorizou, então tem que ficar muito esperto às vezes a pessoa, que às vezes ela assina coisa sem ver, viu? Pois é. Vai lá, faz um empréstimo, né? E tem muito banco que faz isso. Mesmo não sendo consignado, o banco coloca uma cláusula no contrato que autoriza o banco a buscar esse dinheiro na conta corrente que a pessoa mantém lá. Então, isso, o segurado às vezes tem lá 300 cláusulas no contrato, essa cláusula ele tem que estar ciente do que está escrito lá, tá? Tem que estar ciente, porque pode às vezes acontecer. Ele quando menos espera, vai lá na conta dele, não tem saldo, por quê? Porque o banco tirou e ele vai reclamar, mas está aqui, ó, você assinou. Então, isso tem que tomar muito cuidado. Mas, em regra, se não houve autorização, dívida que não pode incidir sobre salário. Então, o salário é sagrado, salário, aposentadoria, a não ser se for pensão alimentícia, né, doutor Leandro? Pensão alimentícia é pensão alimentícia, por conta da natureza da verba alimentícia, né? Uhum. Tem essa relativização, sim, essa proteção fica relativizada, né, doutor Paulo? Eu acho que é o único caso, né? É o único caso. Mesmo dívida trabalhista, você não pode se valer dessa questão de ser uma dívida trabalhista para poder penhorar o valor de uma pensão, de uma aposentadoria. Mesmo sendo você tendo crédito trabalhista, e às vezes o aposentado saiu da empresa, era um sócio, se aposentou, você não pode penhorar a aposentadoria dele. Claro que a gente está falando aqui de valores razoáveis, né? Mas a aposentadoria, a gente sabe que o teto do INSS tem um limite, né? E mesmo que a pessoa receba o teto do INSS, ela não vai ter sua penhora, não vai ser restringido o seu acesso à sua aposentadoria por conta de qualquer outra dívida, senão a dívida alimentícia mesmo. Pensão alimentícia, né? 12h59, tá aí, gente, uma aula, né? São as respostas aqui dos nossos advogados, Dr. Paulo e Dr. Leandro, tirando as suas dúvidas a respeito de direito trabalhista e também previdenciário. É um serviço de utilidade pública aqui através do rádio, o qual a gente é muito agradecido, e o Dr. Paulo, pela presença do Dr. Paulo, Dr. Leandro, por estar junto com a gente aqui na Rádio da Família, fazendo esse trabalho importantíssimo aqui para a nossa cidade, Mauá da Serra e toda a nossa região. A gente agradece, Oliveira. Sempre um prazer estar aqui e até a próxima. Obrigado, doutor Leandro. Obrigado, Oliveira, pelo convite de participar do programa, e até a próxima. E atenção aí, gente, o doutor Leandro e o doutor Paulo vão dar um tempinho aqui nas dependências da rádio. Você pode vir aqui e conversar diretamente com eles, tá? A dúvida que você tiver aí, for mais um pouquinho complicada, você precisa passar mais detalhes, pode vir aqui e conversar diretamente com eles, tá? 13 horas pontualmente, chegamos ao final do nosso programa. Obrigado mesmo, a gente volta amanhã, se o bom Deus assim nos permitir, né? Para mim e para você, vida, saúde e alegria.